Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar sobre if e else em PHP. Nas aulas anteriores, bem passadas aí, há muito tempo, quando eu criei aquelas primeiras aulas desse curso, a gente falou sobre os operadores de comparação e os operadores lógicos, certo? Então, só para te lembrar aí, ó, dois sinais de igual, checa se dois valores são iguais, certo? Três sinais de igual, checa se dois valores são iguais e do mesmo tipo. Então, checa se eles são idênticos. Então, isso aqui é o primeiro aqui checa igualdade e o segundo checa se eles são idênticos. O terceiro, um ponto de exclamação, o sinal de igual, checa se os valores são diferentes. Um sinal de menor que mais um sinal de maior que, nesse formato aqui, checa se eles são diferentes também. Um ponto de exclamação e dois sinais de iguais, checa se os valores não são idênticos no caso, certo? Esse sinal aqui é o sinalzinho de maior que, esse sinal combinado com o sinal de igual, o sinal de maior que ou igual a, e esse é o sinal de menor que, e este sinal de menor que com o sinal de igual é o menor que ou igual a, certo? E aqui embaixo a gente tem os operadores lógicos, né? O AND, no caso, o OR, esses dois pipes aqui, e um sinal de exclamação é o NOT. Tem mais operadores aqui, mas eu resolvi deixar só esses, porque esses são os mais utilizados, que você mais vai utilizar aí no seu dia a dia. Então, só relembrando aí, Toda operação que a gente usa, qualquer um desses operadores de comparação, por exemplo, se eu der um eco aqui, ó, colocar entre parênteses aqui, eco, 0 é, sei lá, diferente de 1, isso aqui, ó, vai retornar um valor diferente do usual para você. E a gente já falou sobre os tipos de dados, mas vamos relembrar aqui. Só pôr o ponto e vírgula aqui, salvar e vamos executar isso daqui. Então aqui, ó, retornou 1, certo? E se eu colocar 0 é diferente de 0, nesse caso aqui, e executar, retornou nada, certo? Então, só para que você entenda, eu vou dar um var dump aqui, ó, var dump, nisso daqui, var dump, e vou executar. Você vê que isso foi retornado um valor bool false, certo? Então, a gente já viu que isso é um valor booleano false. Resumindo a história aqui completa para você, aqui nesse caso aqui, ó, nessa expressão, você está simplesmente perguntando. Quando você utiliza um operador desses aqui, qualquer de comparação, você está simplesmente perguntando ao interpretador do PHP. Isso por exemplo, nesse caso aqui, esses dois sinais de iguais vão pôr. Se eu colocar isso aqui, ó, ele pergunta, esse operando aqui da esquerda é igual ao operando da direita? Certo? É como se fosse uma pergunta. E aí o interpretador do PHP só tem dois resultados para te retornar. Ou verdadeiro ou falso, certo? Se forem iguais, verdadeiro. Se forem diferentes, falso, certo? Então, nesse caso aqui, o operador do PHP está simplesmente respondendo falso. No caso aqui que eu tinha executado, estava com sinal de diferente, né? Eu estava perguntando se 0 é diferente de 0. E ele falou falso, não é diferente de 0, certo? Então, só para você entender isto, quando é retornado um valor falso ou true, no caso, que é verdadeiro, é um valor booleano, certo? E a gente utiliza muito esses valores booleanos com a estrutura que a gente vai aprender aqui agora, que é if, e else, certo? Então, só para você ver a estrutura aqui, ó, por exemplo, se eu quisesse saber, é claro que é uma pergunta muito óbvia, mas se eu quisesse saber se 0 é diferente de 0, eu faço isso daqui, ó, eu digito a palavrinha if, certo? E aí eu coloco a minha condição aqui, condição no caso, a minha, entre aspas, pergunta. Aqui entre parênteses, e aí dentro de duas chaves eu coloco o que eu quero que o interpretador do PHP execute se essa operação aqui for verdadeira, certo? Nesse caso aqui eu estou perguntando se 0 é diferente de 0. Então tudo que eu colocar aqui nesse bloco aqui, ó, echo 0
é diferente de 0. Tudo que eu colocar dentro desse bloco aqui, ó, você vai ver que não será executado, porque 0 não é diferente de 0, certo? Então, vou executar isso aqui só para você ver que não aconteceu nada aqui na tela, certo? Então, o que acontece aqui? Quando eu pergunto if, e aí eu coloco a minha condição, e aí eu abro as chaves e peço para ele executar algum comando baseado nessa condição, esse comando só será executado se essa condição for verdadeira, certo? Quando essa condição não é verdadeira, esse comando, esse bloco de código aqui inteiro é pulado, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui embaixo só para você ver oi, você vai ver que ele vai pular esse bloco de código inteiro do if e vai executar o meu oi aqui. Se eu executar o código, você está vendo só oi na tela, simplesmente, certo? Vamos dar um echo /n aqui para pular uma linha, só para a gente ver mais formatadinho na tela, certo? Então ele está pulando uma linha aqui e exibindo o meu oi aqui na tela. Como eu faço para essa expressão ser verdadeira? No caso, eu passo uma expressão verdadeira. É lógico, né? Claro. Por exemplo, se eu perguntar se 0 é igual a 0, claro que 0 é igual a 0, certo? Todo mundo sabe disso. Então, se eu executar isso daqui, você está vendo que 0 é diferente, né? Deixa eu mudar o texto aqui para ficar mais bonitinho. Se eu executar isso daqui, 0 é igual a 0, certo? Então, 0 é igual a 0. Então, sempre que você for fazer qualquer comparação, você pode utilizar a estrutura if, else, if e else. A gente só viu o if até agora, certo? Já já a gente chega no else if e no else, certo? Então, vamos mudar para um exemplo mais prático aqui, mais lógico, para que você entenda melhor, certo? Eu vou criar uma variável chamada temperatura, certo? E vou colocar aqui como se fosse a temperatura atual. Suponhamos que agora a temperatura atual nesse momento é 30 graus Celsius, no caso, certo? Então, eu vou colocar só 30 aqui. Suponhamos que eu queira exibir uma mensagem para algum usuário do meu sistema baseado nessa temperatura. Suponhamos que eu queira falar que qualquer temperatura acima de 27 graus é considerado quente. Não sei, eu considero quente. Então, if abro os parênteses aqui no caso e coloco a variável temperatura aqui. E aí o que eu quero checar? Se a temperatura é maior que 27 graus, certo? Então, qualquer temperatura maior que 27 graus, a gente executa este comando aqui, echo, o dia está quente, certo? E aí eu vou colocar o ponto e vírgula, um ponto aqui na frase e um ponto e vírgula para fechar essa expressão aqui. Então, essa estrutura if aqui, ela é baseada nessa variável. Suponhamos que essa variável venha de uma base de dados ou venha de qualquer outro sistema que cheque a temperatura. Pode ser até algum sistema online, por exemplo. E aí essa variável é preenchida automaticamente. Então, suponha que a gente não esteja colocando esse valor. A gente precisa checar qual seria esse valor aqui, certo? Então, nesse caso aqui, ó, quando eu executar esse comando, você vai ver a mensagem, o dia está quente. Por quê? Porque a minha temperatura aqui é maior que 27 graus. Então, essa expressão aqui é verdadeira. Se a gente, por exemplo, dar aqui embaixo aqui um echo /n e exibir isso daqui, por exemplo, var dump na nossa expressão ali, temperatura maior que 27. Você vai ver que vai retornar um resultado booleano true, certo? É verdadeira essa expressão, porque a nossa temperatura é maior que 27 graus aqui no caso, né? A nossa temperatura vale 30 graus. Então, essa é a estrutura mais básica que você pode utilizar do comando if aqui, certo? Só if e alguma condição qualquer. E aí você executa qualquer ação aqui baseado nessa condição aqui, certo? Nada muito complicado aqui. Por exemplo, se eu criar uma outra variável aqui, ó, chovendo, certo? Suponhamos que essa variável tenha dois valores, ou falso para quando não está chovendo, ou true para quando está chovendo, certo? E aí eu posso fazer também duas checagens aqui, utilizando agora os operadores lógicos. Por exemplo, nesse caso aqui eu estou checando se a temperatura é maior que 27, e agora eu quero saber se está chovendo. Então, e aí eu vou utilizar esse operador AND,
chovendo. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, temperatura vai precisar ser maior que 27 graus e esse operador aqui é o AND, né, no caso, e está chovendo. Então, se essa condição for verdadeira, eu vou exibir aqui embaixo um barra N, né, no caso, e aí eu vou falar e está chovendo, certo? Você vai ver que isto daqui, esse bloco de código aqui inteiro, não será executado, certo? E aí, tenta adivinhar aí por que esse código aqui não foi executado. Dá uma olhada aqui, ó, nas variáveis, certo? A minha condição aqui é temperatura maior que 27 e chovendo. E aí, por que isso não foi executado? Então, aqui é porque eu estou utilizando o operador AND, certo? Então, esse operador ele só será executado nesse momento aqui quando essa expressão for verdadeira e essa expressão for verdadeira. No caso, o nosso chovendo aqui é falso, certo? Então, ele não vai executar esse bloco de código aqui, ó. Então, eu vou para melhorar essa expressão aqui, eu vou adicionar um bloco else if. E aí eu vou fazer outra checagem, que é temperatura maior que 27, a mesma coisa para temperatura e não chovendo. E aí aqui embaixo eu vou falar eco, o dia está quente, ponto, e embaixo a mesma coisa, só que agora eu vou falar e não está chovendo, certo? Está vendo que por causa de uma exclamação que tem aqui, ó, essa condição aqui, ó, mudou essa condição aqui, aliás, foi invertida. Por isso que a gente normalmente chama o exclamação aqui, que significa não, de inversor, porque ele inverte a minha expressão aqui no caso, certo? Então, se eu executar isso daqui agora, você vai ver, o dia está quente e não está chovendo aqui, certo? Se eu executar isso daqui, o dia está quente e não está chovendo, certo? Isso aqui, ó, está acontecendo por causa do seguinte: quando eu utilizo uma expressão if sozinha, ela só terá aquela condição, certo? Só essa condição que eu chequei aqui e mais nada. Não vou ter else, não vou ter mais nada aqui, se eu não utilizar o else if ou else, no caso aqui. Então, como eu estou utilizando o else if, primeiro o interpretador do PHP vai passar aqui pelo if e vai ver se as minhas condições aqui, todas elas, retornam verdadeiro. No caso aqui, ó, a primeira expressão é verdadeira, porém a segunda não é verdadeira. Isso resulta, a minha expressão completa aqui resulta em falso, porque eu estou utilizando o operador AND, certo? No segundo else if aqui, ó, ele vai checar se a temperatura é maior que 27 e não está chovendo, por causa dessa exclamação aqui, ó. Ele vai checar essa expressão, que no caso é falso, só que como eu utilizei o operador não, ele inverte essa expressão para verdadeira. Então, essa expressão aqui passa a ser verdadeira. E essa expressão aqui, ó, já era verdadeira, porque 30 aqui, ó, no caso, é maior que 27. A minha temperatura 30 é maior que 27. Então, toda essa expressão agora, por eu ter utilizado o operador AND, passa a ser verdadeira, e daí ele executa este código aqui, ó. Se eu mudar a minha variável chovendo para true, agora, você vai ver que esse primeiro if aqui será executado, ó. Vamos executar isso daqui. O dia está quente e está chovendo, certo? Que é o mais lógico, porque como eu inverti isso daqui, ó, a minha variável aqui passou a não fazer tanto sentido assim, certo? Como eu fiz a inversão aqui, ó, né, nesse local aqui, a minha variável aqui passou a não fazer tanto sentido. Ela não tinha realmente o valor, se é verdadeiro, está chovendo, ou se é falso e não está chovendo, certo? Então, a gente pode excluir essa condição aqui completa. Uma outra checagem que eu posso fazer é, utilizando o else if aqui, para a gente voltar a fazer sentido essa expressão aqui, eu posso utilizar o else if e checar só a temperatura, certo? Temperatura maior que 27, só coloco o eco, e aí ponto e vírgula, o dia está quente, como a gente tinha anteriormente, certo? O dia está quente. Então, vamos executar isso daqui. Continua chovendo aqui, né? Vamos colocar falso aqui, não está chovendo mais. Então, aqui, o dia está quente. Beleza.
A outra coisa aqui ó, que a gente pode fazer, por exemplo, suponhamos que eu queira mais condições. Suponhamos que eu queira, por exemplo, a partir de 20 graus aparece outra mensagem, não o dia está quente, porque a partir de 20 graus pode ser, por exemplo, o dia está agradável. Eu posso utilizar um outro else if aqui, por exemplo. Temperatura maior que 20 graus, a partir de 20 graus, apresenta outra mensagem para o usuário. Eco, o dia está agradável. E aí, ponto e vírgula aqui no final. E aí, se eu executar isso daqui, você vai continuar vendo o dia está quente, porque aqui minha temperatura faz 30 graus, né, no caso. E eu não vou mudar isso aqui só para me te explicar um negócio. Você viu que ele passou por essa condição aqui, certo? Checou essa condição aqui e não executou ela, certo? E aí ele chegou nessa condição aqui, a segunda condição, o else if aqui, e aí ele executou essa condição aqui. Porém, ele não passou por essa que também é verdadeira. Tá vendo essa condição aqui, ó, temperatura maior que 20, a temperatura aqui é 30, ela é maior que 20, certo? Porém, ele não executou essa aqui. Isso acontece porque assim que o interpretador do PHP encontrar uma expressão verdadeira, ele termina a execução do bloco if completo, certo? Então, por exemplo, se eu posso ter 20... Aliás, eu tenho que começar com um if, e aí eu coloco os else, if, e aí por último eu coloco um else. Então eu vou ter um bloco if, vários blocos else if, se eu precisar, e um bloco else, certo? Então, assim que ele achar uma expressão verdadeira, ele vai executar essa expressão e sair do bloco, certo? Se eu tiver uma expressão, nenhuma expressão verdadeira, e aí ele vai executar o bloco else aqui, ó, no caso. E aí eu vou dar um eco aqui, por exemplo, o dia está frio. E aí eu vou te explicar o motivo. Ó, suponhamos que aqui a minha temperatura seja 22 graus, certo? Então a minha temperatura não é maior que 27, certo? A minha temperatura é maior que 20. Então ele vai cair aqui, ó, o dia está agradável, certo? Ele vai passar por todas essas expressões e o dia está agradável. Então eu vou executar isso aqui, o dia está agradável, certo? Apesar dele ter executado esse bloco de código aqui, ele não executou o bloco else, certo? O último bloco aqui. Conforme eu te expliquei, tem um bloco if, quantos blocos if e else if eu precisar, e o último tem que ser um bloco else, para eu terminar isso daqui, certo? Então ele não executou esse bloco else. Por quê? Porque ele encontrou uma expressão verdadeira no meio do caminho. Assim que ele encontra uma expressão verdadeira, ele sai do bloco completo e não executa mais nada, apenas o que for verdadeiro aqui. Então, no caso, essa expressão aqui é verdadeira, temperatura maior que 20, certo? Porque a minha temperatura aqui, no caso, é 22 graus. Suponhamos que a minha temperatura seja, por exemplo, 19 graus. Nesse caso aqui, a temperatura poderia ser até 20 no caso aqui, mas para você entender melhor, vamos colocar 19 graus, certo? Eu quero que essa temperatura seja menor que esse valor aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, temperatura 19 graus. Você vai checar isso daqui, ó, você vai ver que 27, a temperatura aqui no caso não é maior que 27, a temperatura aqui no caso desse aqui não é maior que 20, certo? Então, nenhuma dessas expressões aqui, nem o if, nem o else if, nem esse else if, são verdadeiros. Então, o que vai acontecer? Ele vai cair nesse bloco else aqui, o dia está frio. Apesar de 19 graus não ser tão frio assim, a gente pode até colocar um outro else if aqui no caso, fechar aqui o if, else if, coloca a condição, abre e fecha o bloco. E aqui, ó, a gente poderia falar, por exemplo, temperatura maior que, sei lá, vamos pôr 15 graus. Abaixo de 15 passa a ser considerado frio, certo? Então aqui, ó, vou colocar o seguinte, ponto e vírgula, o dia está começando a esfriar, certo? Então aqui, ó, com 19 graus, a gente vai ver essa mensagem aqui, o dia está começando a esfriar aqui. O dia está começando a esfriar, certo? E aí abaixo de, por exemplo,
14 graus. Aí aparece o dia está frio, certo? Por que apareceu o dia está frio? Porque nenhuma das condições aqui que a gente checou, nem o if, nem esse else if, nem esse e nem esse else if são verdadeiros. Então aí ele caiu no bloco, entre aspas, padrão, que seria o bloco else. Ou seja, se nada para trás foi verdadeiro, cai no else e executa o else. Vamos mudar um pouquinho o exemplo aqui, ó. Vou apagar isso aqui tudo, para a gente fazer uma outra checagem diferente para você entender melhor. Por exemplo, suponhamos que eu tenho uma pessoa que me fala lá a idade dela para ela pegar um empréstimo do banco. Suponhamos que essa pessoa aqui tenha, sei lá, 18 anos, certo? As minhas condições de empréstimo é a idade mínima é 20 anos, certo? E a idade máxima, nem sei se tem isso aqui na máxima, é de 30 anos. Eu nem sei se tem idade máxima para pegar empréstimo. Acho que não tem disso não, mas vamos lá. Idade mínima. Idade máxima para pegar um empréstimo são essas aqui, certo? E a pessoa que chegou para pedir um empréstimo tem, suponhamos, essa idade aqui, 18 anos. Então, para a gente checar isso aqui, a gente checaria assim, ó. If. E aí eu abro os parênteses, se você quiser já abrir e fechar chaves. If idade maior ou igual à idade mínima e aí a gente vai utilizar um operador lógico, né? No caso, e idade menor ou igual à idade máxima. Tá vendo essa checagem aqui? Já a gente chega nela. Deixa eu só dar um print aqui. Aliás, dar um echo. Você pode pegar o empréstimo. E diferente disso, else, echo, você não pode pegar o empréstimo. Ponto. Então aqui, ó, vamos executar isso aqui para você ver o que vai aparecer na tela. Tá vendo que já está aparecendo de cara, você não pode pegar o empréstimo. Por quê? Porque aqui, a minha primeira expressão aqui, ó, é verdadeira, tá vendo? A minha primeira expressão, ó, idade maior... Aliás, a minha primeira expressão é falsa, né, no caso. Idade maior ou igual à idade mínima. Então aqui eu estou checando basicamente isso daqui, ó. No caso ali, idade vale 18. É maior ou igual à idade mínima. 18 é maior ou igual a 20? Não, então essa expressão aqui é falsa, certo? Essa outra expressão aqui, ó, vamos ver ela. A idade ali tem 18 anos. É menor ou igual à idade máxima, que é 30 anos. Então aqui, ó, essa expressão aqui é verdadeira, ó. 18 menor ou igual a 30? Sim, 18 é menor que 30 no caso, né? Não é igual, mas é menor. Então, essa expressão aqui passa. Mas essa expressão aqui não passou, ó. 18 maior ou igual a 20. É falsa essa expressão. Então, por que eu estou utilizando o operador lógico AND aqui, esse I aqui, todas as duas expressões precisam ser verdadeiras para ele retornar um verdadeiro, certo? A gente pode até dar um var dump nisso daqui, ó, para você ver que... Deixa eu executar aqui embaixo, aqui, dá um echo, /n, echo, aliás, var dump, para você ver o valor aqui retornado por essa expressão aqui, ó. Então, ó, bow, false, certo? É falso. Essa expressão completa aqui é falsa, esse tamanho de expressão. Porque esse operador aqui, ó, faz com que todas essas condições, tanto essa aqui, quanto essa aqui, precisam ser verdadeiras para ele retornar verdadeiro. Você vai ver que se eu mudar essa idade aqui, ó, por exemplo, para 22, aqui eu mudo também para 22 e aqui eu mudo também para 22 para me explicar mais fácil. Se eu mudo essa idade aqui para 22, ó, você vai ver que essa expressão aqui completa passa a ser verdadeira. Então, se eu executar isso aqui, ó, você vê que até a mensagem mudou. Você pode pegar um empréstimo, bow, true, certo? É verdadeira essa expressão. Por quê? Porque aqui no caso, ó, essa expressão é verdadeira, ó, true.
22 é maior que 20, certo? Não é igual, mas é maior. Então, 22 é maior ou igual a 20. E aqui, essa outra aqui, ó, 22 é menor ou igual a 30. Então, essa expressão aqui completinha passa a ser verdadeira. Então, qualquer pessoa que tenha entre 20 e 30 anos vai poder pegar esse empréstimo aqui, com essa condição aqui, certo? Se eu, por exemplo, erroneamente utilizar o operador OR aqui, o operador OR precisa de apenas uma das duas condições ser verdadeira para a expressão completa se tornar verdadeira, certo? Eu vou mudar aqui para OR também. E aí você vai ver que isso está errado, porque se eu coloco aqui a idade 18 anos, vou salvar isso daqui e executar, você vai ver que a pessoa pode pegar um empréstimo, mesmo sendo menor do que a idade mínima aqui, ó. O que acontece? Essa expressão aqui é falsa, no caso, né? Porque a pessoa tem 18 anos. E aqui, ó, essa expressão é verdadeira, tá vendo? Essa expressão é verdadeira, porque 18 é menor ou igual a 30, certo? Então, eu não posso errar esse operador aqui, ó, no caso, o OR. Eu posso também, se eu quiser, jogar a minha expressão inteira numa variável, certo? Se eu quiser fazer isso, eu posso fazer assim, ó. Quer ver? Eu vou apagar isso aqui tudo. Eu posso fazer a minha expressão assim, ó. Por exemplo, idade. Aliás, poderia ter deixado lá a idade. Eu posso checar aqui, ó. Se a pessoa é maior de idade, entre aspas, vamos supor, é maior igual a idade maior que... no caso aqui é 18, né? No caso, eu poderia jogar numa outra variável, por isso que eu parei um tempo para pensar. Eu poderia jogar idade mínima, né? Idade mínima igual a 18, certo? Então, maior ou igual a idade mínima, que aí fica mais bonitinho. E aí, se eu der um var dump aqui, ó, você vai ver que var dump no é maior, você vai ver que agora, tem que pôr uns pontos e vírgula aqui, né? Mania de Python, ó. Cheio de falta de ponto e vírgula. Aí pronto, agora vamos executar isso daqui, ó. Você vai ver que é both true, a pessoa é de maior, certo? Se ela tivesse aqui no caso, ó, se eu mudar essa variável aqui, ó, para 17 e executar, você vê que a pessoa já não é mais de maior, tá vendo? Ó, false. Se eu mudar para, sei lá, 20, a pessoa continua sendo de maior, porque essa expressão aqui está fazendo toda a checagem já para mim. E aí eu posso só conferir essa variável, por exemplo, if é maior. Aqui eu estou colocando a variável direto aqui, porque a comparação já está na variável, certo? Então aqui eu só posso checar, já posso checar direto a variável. If é maior, echo maior de idade. Else, echo menor. E aí, se eu executar isso daqui, esses ecos aqui vão ser exibidos baseados nessa variável maior aqui, ó. Maior de idade, tá vendo? Se eu colocar, sei lá, 17 e executar, menor, certo? Então, isso é o if, certo? Só para você fixar aí, eu posso utilizar, por exemplo, um if só, se eu quiser. Por exemplo, se eu quiser só executar uma checagem e fazer alguma coisa, por exemplo, echo oi, eu posso utilizar o if sozinho, certo? Então, aqui eu coloco a minha expressão, por exemplo, 0 é igual a 0. Então, esse if aqui vai funcionar, certo? Sozinho. Se eu executar, ele vai funcionar. Se eu precisar checar mais coisa, eu posso colocar um else if, 1 igual a 1. Estou fazendo aqui só de exemplo para você ver. Eu posso colocar um else if, echo, e aí eu executo o que eu quiser. Aqui, no caso, eu estou mostrando o oi. Eu posso colocar quantos else if eu quiser. Por exemplo, 2 igual a 2. Isso não gera erros no PHP, certo? E eu posso, por fim, no final das contas, colocar um bloco else. Echo
Oi, coloquei eco oi em todas só para eu te exemplificar. Então, para começar, eu preciso de um bloco if. Se eu remover, por exemplo, o bloco if e deixar só os else if, vai dar errado. Se eu executar esse comando aqui, ó, vai dar parse error, syntax error, erro de sintaxe aqui do programa, certo? Então, eu preciso de um primeiro bloco if sempre, certo? Eu não preciso, se eu não quiser, dos blocos else if, certo? Então, eu posso apagar esses blocos aqui. Eu também não preciso... Deixa eu mostrar isso aqui. Eu também não preciso, se eu não quiser, agora eu posso executar isso aqui, eu também não preciso do bloco else. Então, o único bloco obrigatório que eu preciso aqui é do if, certo? Os opcionais são o else if, quando eu preciso comparar mais alguma coisa, e o else se eu precisar de um valor padrão, caso nenhuma das minhas condições sejam verdadeiras, certo? Então, é isso, pessoal. Esse foi if, e else em PHP. Espero que tenha gostado da aula e eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!